A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Amar aos amigos, aos que nos amam, é fácil. Qualquer um faz. Deus quer que nós amemos aqueles que nos maltratam, que nos perseguem, que nos odeiam. Deus nos quer na contramão do mundo. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, que amam a Deus acima de tudo e amam ao próximo da forma como Jesus nos amou. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-lhe a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Glórias sejam dadas ao Senhor, que nos pôs neste século para vivermos para o próximo século. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere em ti uma verdadeira pessoa de Deus, uma nova criatura de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, num ato de grande amor, Deus criou o mundo em que nós vivemos e em seguida criou o homem e a mulher, Adão e Eva, a sua imagem e semelhança.
e os colocou no paraíso para desfrutarem de bênçãos sem medida e da vida eterna. Com o primeiro ato de desobediência a Deus, induzidos pelo maligno, Adão e Eva pecaram e permitiram a entrada do pecado no mundo. E aqui o mal se estabeleceu e não saiu mais. O ser humano perdeu toda a regalia que tinha perante Deus e foi expulso do paraíso. Passou a viver debaixo de maldição. Foi afastado da árvore da vida e assim perdeu a vida eterna. O pecado trouxe a Adão e Eva a consciência da nudez um do outro. E com a ordem de Deus para povoarem toda a terra, o instinto masculino e o instinto feminino os uniu para procriarem. E eles geraram filhos. E assim se iniciou a formação da sociedade. O abuso da parte humana, que jamais conheceu limites, a maldade instituída no coração das pessoas e a expansão do pecado, levou Deus a se arrepender da sua criação a ponto de trazer o dilúvio e eliminar todos os seres humanos e animais daquela época. Todos foram mortos pelo dilúvio, à exceção de Noé e da sua família, porque Noé achou graça diante de Deus, porque era um homem justo e perfeito e andava com Deus. E devido à sua fidelidade, Deus salvou não somente a Noé, mas também a toda a sua família. Todos conhecemos essa história, mas por que razão a estamos trazendo de volta à memória dos irmãos? Para demonstrar como o ser humano, desde o início da sua criação, sempre se inclinou para o erro e se corrompe e peca sempre, contrariando as ordens de Deus. Mas os poucos que são fiéis às leis e mandamentos do Senhor e amam a Deus, recebem as bênçãos de Deus. Ninguém cria problemas para si mesmo. E o Senhor não nos criou para fazermos oposição a Ele, para sermos uma dor de cabeça, mas para sermos filhos fiéis, expressando a nossa gratidão a Ele pela nossa criação, que poderia nunca haver ocorrido. E para estarmos debaixo da condução e proteção do maior poder existente no universo. E a situação do mundo hoje não é muito diferente da época pré-dilúvio, acrescida de um componente que a Bíblia não explicita se estava presente naquela época, mas que foi criado pelo maligno para provocar ainda mais a ira ao nosso Deus, a idolatria. Estudemos a palavra de Deus, oremos e vigiemos, porque amar, orar, adorar ou recorrer a um falso Deus é uma frontal afronta ao Deus que nos criou.
porque significa o desprezo ao Criador e o único Deus verdadeiro, e a adesão voluntária justamente a quem? Ao inimigo de Deus, que também é o nosso adversário, que é o maior inimigo de todos nós. Quem se inicia na leitura bíblica pode sentir, a princípio, que as leis de Deus estão na contramão do mundo. Mas precisamos ter cuidado para não nos precipitarmos em considerações e não trocarmos a justiça pela injustiça. O prosseguimento no estudo e o aprofundamento no conhecimento das Escrituras logo demonstram que, na verdade, são as leis do mundo que estão na contramão das leis de Deus. Nunca nos esqueçamos de que Deus é o Criador e o mundo a sua criação. Ao nos aprofundarmos ainda mais no conhecimento de Deus e da sua palavra, descobrimos também que Deus não nos quer criando vínculos com este mundo, sendo amigos deste mundo, ou amando a este mundo e as coisas deste mundo. Alguém pode se sentir confuso porque Deus nos colocou neste mundo e não nos quer ligados a este mundo. Mas é justamente isso o que Deus deseja. Uma visão mais ampla da vida nos dá a compreensão de que, se estamos neste mundo, vivendo esta vida para sermos julgados no final, então, certamente, nós estamos aqui para sermos testados. Nós não sabemos o porquê, mas um dia iremos descobrir. Então, se precisamos provar alguma coisa a nós mesmos, a Deus ou ao mundo espiritual, façamos o nosso melhor. O Senhor está nos oferecendo a oportunidade. Precisamos agarrar com unhas e dentes essa única chance e não desperdiçá-la. A realidade, diante de tudo o que nos é dado a conhecer nesta vida, é que estamos neste mundo para sermos provados. Estamos sendo postos à prova todos os dias. Precisamos cumprir com as leis e mandamentos de Deus e com a nossa missão neste mundo, para sermos aprovados no final e sairmos como vitoriosos. Ninguém está proibido de desfrutar do lado bom da vida que o Senhor nos dá. Afinal, no final da criação, o Senhor constatou que tudo o que Ele havia criado era muito bom. Mas isso jamais deve ser a nossa prioridade. Precisamos, antes de tudo, servir a Deus e obedecer a Deus. Os prazeres da vida têm que ser a consequência e jamais a causa do nosso viver. Precisamos conviver com as pessoas, tratando a todos com amor e respeito, mas sendo amigos de Deus e não amigos do mundo. Gênesis 6, 7. E disse o Senhor:
Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. 1 de Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Gênesis 1, 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. No trecho inicial que apresentamos do livro de Mateus, capítulo 5, temos Jesus no conhecido Sermão da Montanha, ensinando a multidão sobre os princípios e fundamentos da doutrina divina. Nos versículos 38 a 39, Jesus lembra um conceito de vingança que havia entre o povo naquela época, que era o olho por olho, dente por dente, que consistia em fazer cada pessoa pagar pelo mal que cometeu, recebendo em si o mesmo mal. Mas Jesus, contrariando a tradição, nos ensina algo muito diferente, o que demonstra que os valores para Deus são muito distintos dos valores para o mundo. Enquanto o mundo prega o ódio e a vingança, Deus prega a paz, o amor e o perdão. E nos recomenda não resistirmos ao mal. Mas, se alguém nos golpear na face direita, ofereçamos também a esquerda. Notem, irmãos, que a Bíblia fala por dezenas de vezes em perdão. E Jesus chegou a nos recomendar perdoar a mesma pessoa por 70 vezes 7 vezes, indicando que devemos perdoar sempre. Mas a palavra de Deus fala somente uma única vez em dar a outra face. Então, precisamos ter muito cuidado para sabermos a quem e quando damos uma nova oportunidade. Precisamos avaliar se a pessoa realmente se arrependeu para voltar a ser digna da nossa confiança. Mateus 5, 38.
Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. No versículo 40 a 42, Jesus, prosseguindo no seu ensinamento, nos recomenda, quando alguém tomar a nossa túnica, demos a essa pessoa também a nossa capa. E se alguém nos obrigar a caminhar por 1 milha, caminhemos por 2 milhas. E a quem nos pedir dinheiro emprestado, emprestemos. Não nos furtemos de ajudar aos nossos próximos. Mas quando Jesus fala de emprestarmos, ele se refere, como esclarece o trecho do livro de Lucas, que apresentaremos na sequência, de emprestarmos sem esperarmos receber nada em troca. Não é para ficarmos cobrando depois, como fazem as pessoas do mundo. É para emprestarmos doando. Jesus nos recomenda amarmos e fazermos bem aos nossos inimigos, aos que nos fazem mal, para não sermos como os pecadores, que estão presos aos valores da carne e do mundo. Jesus nos instruiu para sermos humildes, porque os humilhados serão exaltados. E para sermos misericordiosos, como é o nosso Pai Celestial. Precisamos perdoar aos nossos próximos da mesma forma como Deus nos perdoa. Mateus 5, 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Lucas 6, 34. E se emprestardes àquele de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 14, 11. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Louvado seja o Senhor.
Nos versículos 43 a 48, que encerram o nosso trecho inicial, Jesus prossegue em seu ensinamento contradizendo as vozes do mundo. O mundo diz para amarmos os nossos próximos, os nossos amigos e odiarmos aos nossos inimigos. Jesus, porém, nos recomenda amarmos também aos nossos inimigos e abençoarmos aqueles que nos amaldiçoam e orarmos pelos que nos maltratam e perseguem, para que nós possamos ser chamados filhos do Pai Celestial. Notem que os nossos irmãos na fé precisam de oração tanto quanto nós. Mas os que nos maltratam, meus irmãos, certamente são os que mais precisam de oração, porque já estão no caminho da perdição e necessitam da misericórdia do Senhor. Não podemos nos limitar às pessoas que nos agradam, àquelas de quem nós gostamos e que nos fazem bem. Isso é típico das pessoas do mundo. Jesus veio a este mundo, foi para os doentes, não foi para os sãos. Jesus nos recomenda sermos perfeitos, assim como é perfeito o nosso Pai Celestial. Contudo, o que Jesus pregou nesses trechos, o que concluímos é que o Senhor nos quer com os valores celestiais e espirituais, e não com os valores do mundo. Isso significa que devemos viver em espírito e não na carne. Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, e fazeis demais, não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lucas 5, 31. E Jesus respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Existem irmãos que só ajudam e só dão atenção aos irmãos da igreja. Mas isso não está bem. Primeiramente, antes de nos convertermos, nenhum de nós pertencia a alguma congregação.
Muitos dos que hoje estão fora, amanhã estarão dentro. E esse é o nosso trabalho de evangelização. Por outro lado, muitos dos que hoje estão do lado de dentro estarão fora amanhã. Quem não é realmente do Senhor não vai aguentar permanecer por muito tempo. Isso é uma parte do processo natural de depuração da igreja. Nos dias de hoje, quando falamos da doutrina da graça ou da predestinação, muitos que se dizem irmãos nos agridem. Nós falamos do que está na palavra de Deus e somos ofendidos e maltratados. E vejam bem, isso ocorre sempre pelos mais antigos na fé, que pelo tempo já deveriam ser perfeitos, já deveriam ser mestres na palavra de Deus, mas que ainda se alimentam de leite. Não estão preparados para receber alimento sólido, porque são meninos espirituais, são crianças espirituais. Mas eles pensam que sabem até mais do que Deus, do Deus que nos criou e que nos deixou a sua palavra. Na sua segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo nos adverte de que virão tempos em que muitos não suportarão a sã doutrina e voltarão as suas faces para as fábulas. É evidente que a sã doutrina referida por Paulo é a graça de Jesus, é a predestinação. As fábulas são a lei de Moisés, extinta por Jesus, e a heresia do livre-arbítrio. Para sermos perfeitos diante dos olhos de Deus, precisamos obedecer totalmente a Ele, guardando fidelidade às suas leis e mandamentos. Jesus nos deixou um novo mandamento que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Vejam que não existe distinção alguma nessa ordem de Jesus. Distinção ou exclusão dos filhos do mundo. Nós temos que tratar a todos com amor, justamente como Jesus fez. Até porque não podemos saber a priori quem é de Deus e quem não é. E tudo acrescido de mais um agravante. Não nos cabe julgar a ninguém. Jesus nos deixou ordem para amarmos e não para discriminarmos ou julgarmos. Você daria a tua vida por alguém que lhe causou algum mal? Hebreus 5:12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido
é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. 2 de Timóteo 3:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Você tem orado pelos teus inimigos e por todos os que te aborrecem e te tratam mal? Não diga que você tem se esquecido de cumprir com essa ordem de Deus, senão nós vamos começar a orar por você. Orar pelos amigos e pelos que nos agradam é fácil, é para qualquer um. Até mesmo o ímpio faz isso. Mas Deus nos quer fazendo a diferença neste mundo. E certamente cada um de nós será cobrado também por isso no julgamento final. A oração feita para um inimigo é uma prova inequívoca. É a prova mais clara da existência do perdão. E somente um filho de Deus consegue fazer isso. Os do mundo dizem que perdoam, mas no final não perdoam. Querem vingança, querem que o outro se dê mal e pague pelo que fez. E fazem isso sem considerar que eles também erram. E já começam errando por não conhecer e não seguir as leis de Deus e as ordens de Deus que nos mandam perdoar. E perdoar sempre. Quem não ora por aquela pessoa que lhe fez mal, na verdade não perdoou. E o perdão incondicional é uma exigência de Jesus. Se perdoamos aos nossos ofensores, Deus também perdoa as nossas ofensas. Mas se não perdoamos a quem nos fez mal, o Senhor também não nos perdoa. Isso está escrito e não pode ser mudado. Temos por obrigação amarmos a Deus acima de tudo e amarmos uns aos outros, principalmente aos irmãos da igreja. Mas, no final, precisamos amar a todos. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quem não ama ao irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus,
vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. 1 de João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 de João 4, 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Se não amamos aos nossos inimigos e aos que nos aborrecem e nos fazem mal, é certo que também não amamos a Deus. E não amamos nem a nós mesmos, porque estamos vivendo no pecado, na desobediência, e estamos construindo para nós um péssimo futuro. E nem podemos nos considerar como filhos de Deus, porque estamos procedendo, na verdade, meus irmãos, como os filhos do mundo. Se no mundo houvesse amor, não existiria toda a violência que se vê nos dias de hoje, toda a corrupção de pessoas que deveriam estar vivendo em amor, mas que pisam nas cabeças dos irmãos para se elevar, sem saber que aos olhos de Deus estão se afundando cada vez mais. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, deixou muito claro como deveria ser o amor entre as pessoas, principalmente entre os irmãos da igreja. Precisamos nos amar com amor fraternal, dedicando mais honra uns aos outros do que a nós mesmos. Se todos priorizarem o atendimento ao próximo, alguém também virá para nos atender. E, acima de tudo, nos irá atender o Senhor. E todos serão atendidos nas suas necessidades. E isso é em um ambiente de total cordialidade, paz e amor. Mas existem problemas de relacionamento dentro da própria igreja. Enquanto a palavra de Deus nos revela que quem não ama ao irmão é homicida e não é salvo. Romanos 12, 9. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. 1 de João 3,14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis
que nenhum homicida tenha vida eterna permanecendo nele. A imagem que usamos como capa para esta mensagem não é um objeto de gracejo. É uma indução a não dedicarmos muita importância aos valores da carne e do mundo, para não dedicarmos mais importância do que o necessário. A palavra e as coisas de Deus são loucura para o mundo, mas não podem ser para nós, filhos de Deus. Por tudo o que apresentamos, fica claro que Deus não nos quer seguindo as regras do mundo. Ele exige da nossa parte santidade e justiça. Nós precisamos ser como Ele é. No mundo não existe santidade. E nós não temos que agradar ao mundo, mas ao nosso Deus. Nós seremos julgados no final, meus irmãos, é por Deus, não é pelo mundo. O teor desta mensagem nos demonstra que os valores do mundo são praticamente o oposto dos valores de Deus. A palavra de Deus nos fala repetidamente que nós não pertencemos a este mundo e que o nosso foco, a nossa mente e os nossos corações tem que estar no século vindouro. E que nós não podemos criar raízes neste mundo. Nós somos apenas forasteiros e peregrinos nesta vida, comprometidos com o cumprimento de uma missão de vida que Deus nos entregou. Deus nos quer distantes dos valores e conceitos do mundo. Temos que adotar já nesta vida os valores espirituais. Porque não é possível que alguém entre no céu, no paraíso, para viver uma vida eterna ao lado de Jesus, levando consigo valores mundanos. O que podemos confirmar também é que todas as ordens, leis e mandamentos de Deus são para o nosso bem, não são para nos escravizar. Pelo contrário, são para nos libertar e facilitar as nossas vidas. Ninguém consegue desfrutar de uma verdadeira liberdade nesta vida. É mera ilusão. Muitos acumulam riquezas, nome, poder, coisas que ninguém vai levar para além deste mundo. Antes dissemos que quem ama ao seu inimigo, certamente já o perdoou. Mas o que não dissemos, e o fazemos agora, para quem ainda não concluiu, é que ao perdoarmos os nossos inimigos, nós deixamos automaticamente de ter inimigos. Onde existe inimigo, não existe perdão. Quando nós perdoamos, as pessoas podem permanecer, mas a palavra inimigo desaparece das nossas vidas. Mesmo que não se tornem amigos,
por alguma razão, como por exemplo, devido à perda da confiança, eles passam a não incomodar mais. E por que razão o Senhor insiste tanto no perdão? É porque no céu, onde Deus quer todos os que são dele, não pode haver ressentimento, não pode haver mágoa ou qualquer outro tipo de sentimento negativo. O lugar que Jesus está preparando para nós, sim, porque ele foi para nos preparar lugar no céu. É um lugar de paz, de amor e de louvor ao Senhor. A nossa fidelidade a Deus nos poupa sofrimento nesta vida e nos prepara o nosso futuro, a nossa eternidade. O mundo não compreende isso, mas é uma lástima que uma grande parte do povo de Deus, que deveria conhecer a Deus e ao coração do Senhor, também não compreenda. Viver, meus irmãos, é um desafio, mas é um desafio maior para nós, filhos de Deus, razão pela qual será muito maior a nossa recompensa no final, desde que adotemos para nós a visão e os valores de Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens e vídeos publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amando a Deus acima de tudo, e aos irmãos, aos amigos e a nós mesmos, e também aos nossos ex-inimigos.